preparando para o futuro. Foco Educação com você. Olá, alunos! Sou a professora Aline. Estou aqui, vou estar trabalhando com vocês hoje sobre a educação especial, né? E o ramo que eu trabalhei até hoje, nesses 10 anos, foi com esses alunos na Escola Estadual Livre Aprender. Então, tudo que eu aprendi hoje na prática foi nessa escola. Então, tem várias especificidades naquela escola, onde tem síndrome de Down, tem autista, tem cadeirante. Tudo que vocês pensar de especialidade nessa escola tem, e passei em todas as salas e construí o conhecimento que tenho hoje. Apesar que a gente nunca sabe tudo, né? Sei que o professor sempre tem que estar estudando e aprimorando cada vez mais. E sou formada em pedagogia, tenho especialidade em gestão escolar e educação especial. E também trabalho na área da coordenação por eu ter gestão escolar. Trabalhei 2 anos na Escola Eleodoro, trabalhei no Leovigildo de Melo como coordenadora também. E estamos aí. Hoje estou aqui para falar um pouco para vocês da minha experiência na sala de aula, porque eu não quero passar só teoria para vocês, que eu sei que teoria é cansativo, mas também quero trabalhar no real, como que trabalhar com aquele aluno em sala de aula, ok? Vamos começar? Bom, primeiramente nós vamos falar um pouco sobre o que rege a Lei 9.394, tá? Essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi criada lá em 1996, no capítulo da Educação Especial, lá diz, lá no artigo 59, o sistema de ensino assegurarão os educandos com necessidades especiais, lá no currículo, no método, nas técnicas, nos recursos educativos, organização específicos e para atender às suas necessidades. Então, está incluído em tudo isso. O currículo dentro da escola, onde vem o PPP, que vai estar baseando lá conforme a escola, como é a comunidade. Então, é feito, né, o planejamento em cima deste currículo. Métodos. Qual é o método que está proposto lá no PPP da escola, que vai ser trabalhado com todos no geral? Também tem que ser trabalhado com os alunos com necessidades especiais. Por quê? Porque está garantindo em lei para ele que tudo isso ele também tem que assegurar em direito, certo? Técnicas, recursos educativos, tudo que atende na escola e tem na escola, ele também é assegurado por isso, né? Os professores têm que ter qualificação, especialização em nível médio ou superior para atender esses alunos, né? Bem como professores de ensino irregular capacitados para a integração desses educandos na classe comum. Bom, hoje, né, tem o professor do atendimento educacional especializado. Ele atua lá na sala de recursos multifuncional da escola. Esse professor, ele tem que fazer o seu planejamento, né, adaptar este currículo que a escola tem, que está baseado no PPP, para este aluno, fazer um estudo de caso do aluno e passar para o professor regente da sala de aula. Então, tudo isso tem que estar assegurado para dar o direito deste aluno estar incluso em uma escola. Pode passar para mim, por favor? A educação especial para o trabalho também é a mesma coisa, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para que os que não revelam a capacidade de inserção no trabalho competitivo
mediante a articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas, intelectuais ou psicomotoras, né? Então, lá no mercado de trabalho, quando este aluno que tem alguma especificidade, a hora de ele fazer uma entrevista, tem que ter um meio adequado para ter esta comunicação com ele, principalmente se for surdo, porque temos que ter um meio para ele integrar na sociedade, então nós temos que facilitar para ele. Não é este aluno que vai mostrar para nós que somos bons, não é lá no mercado de trabalho, ele não tem que mostrar para nós que ele é bom, nós que temos que dar a oportunidade para ele ingressar naquele ramo de trabalho e ensinar, ver qual é a competência dele, qual é a habilidade dele, qual é a melhor habilidade que ele tem para estar ingressando no mercado de trabalho competitivo, que ele fica apto para aquilo, certo? Acesso igualitário. Então, nós estamos tendo esse acesso, fazendo tudo isso, né? Igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Se nós abrimos todos esses leques para esse aluno se socializar melhor e conseguir entrar no ensino regular sem nenhum problema ou no mercado de trabalho, nós já estamos dando esse acesso igualitário para ele. Passa o vídeo para mim, por favor. Bom, agora nós vamos falar aqui um pouco sobre a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. O Movimento Mundial pela Inclusão é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem junto, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação, né? Então nós temos que fazer um projeto ou um trabalho voltado para aquela sala ou para a escola que tem esses alunos especiais, porque muitos deles são cadeirantes ou tem alguma deficiência intelectual e acaba o coleguinha tirando o sarro dele, né? Então nós temos que trabalhar muito sobre isso, o bullying, né? Para não ter nenhum problema de discriminação, porque o acesso é igualitário para todos, então todos têm que ter acesso à escola, independente da deficiência dele. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substituta à escolarização. Por quê? No outro slide anterior, eu falei para vocês que o aluno da educação especial, ele tem uma sala à parte onde ele estuda, né? Que é a educação de atendimento especializado, que é a multifuncional. Só que essa sala, ela não é substituta da escolarização, aonde é a sala regular normal que ele tem, junto com o professor regular de sala de aula, que ele está lá com os alunos. Essa sala da multifuncional vai trabalhar o aluno para ele ficar mais desinibido, para ele se soltar mais, para ele se socializar com o colega. Fora isso, vai fazer materiais adaptativos conforme a especialidade que ele tem, e isso não é só o professor da sala multifuncional, não, que faz. Isso é ligado à escola inteira, desde a merendeira, desde lá do diretor, do coordenador, e mais o professor regente de sala vai ter um momento onde vai se juntar, reunir e ver o que é melhor para aquele aluno. Porque é feito um estudo de caso dele, nós temos que saber qual é a deficiência que ele tem, qual é a habilidade que ele tem, qual é o conhecimento prévio que esse aluno tem, para a partir daquele momento, você fazer o seu material adaptativo. E dali vai ser trabalhado na sala regular normal.
Mas como sala regular normal, hoje lá tá dando aula de ciências. O que tá dando na aula de ciência? Sobre as plantas. Ele tem que ver a mesma aula que todos os alunos estão tendo, porque muitos professores fazem assim. Deixa o aluno no cantinho, dá um desenho para ele pintar, dá uma atividade que não tem nada a ver com a aula. Então o aluno não está sendo incluso. O aluno só vai ser incluído se você fazer um material adaptativo para ele, com aquilo e com aquele conteúdo que você está dando em sala de aula, porque ele tem que interagir com um todo, para não ser excluso. Passa para mim, por favor. Esse atendimento complementa ou suplementa a formação dos estudantes com vista à autonomia e independência na escola e fora dela. Porque se você dá isso para ele e essa autonomia para ele estar trabalhando junto com todo mundo e se socializando, ele vai ter mais autonomia, mais dependência, ele vai mais ficar seguro de si, porque ele não é uma pessoa diferente, ele não faz um programa diferente, ele não faz um conteúdo diferente. Ele está estudando, estuda todo mundo da mesma forma e o mesmo conteúdo. Desse modo, na modalidade de educação de jovens e adultos para a educação profissional, as ações da educação especial possibilitam ampliação de oportunidades de escolarização, formação para ingresso no mundo do trabalho e efetiva participação social. Se então, desde lá da educação básica, você trabalha com um aluno que tem lá deficiência intelectual dessa forma, dando autonomia para ele, fazendo com que ele interaja com todo mundo, quando chega lá na educação profissional, possibilita para ele essa oportunidade. Então, você está criando ali um aluno ativo. Para na hora que chegar lá no mercado do trabalho, ele consegue socializar com as pessoas, ele não vai ter vergonha, ele vai ter mais autonomia para estar trabalhando. Então, esse atendimento complementa e suplementa a formação dos estudantes com vista à autonomia e independência na escola e fora dela. Desse modo, na modalidade de educação de jovens e adultos para a educação profissional, as ações da educação especial possibilitam a ampliação de oportunidade da escolarização, formação para ingresso no mundo de trabalho e efetiva participação social. Então, conforme aquele slide anterior que eu falei que nós já colocamos ele para ser um aluno autônomo, que ele está socializando com todo mundo, ele faz o conteúdo que todo mundo faz, fica muito mais fácil para ele, porque ele já está criando essa habilidade, porque quando ele chegar lá no mundo do trabalho, é muito mais fácil ele ter essa ampliação de oportunidade, porque quem deu essa ampliação de oportunidade para ele foi a escolarização, ok? Pode passar para mim, por favor? O atendimento educacional especializado. O aluno com deficiência física requer ações pedagógicas diferenciadas e para isso a escola deve organizar seu espaço físico e pensar na produção de materiais pedagógicos de acordo com a especificidade de cada criança decorrente das suas necessidades de comunicação motora. Aqui, ó, você pode ver no desenho que a aluna, ela está trabalhando o que aí, a professora? A coordenação motora, porque ela está andando em linhas. A criança, se você pegar um papel e manda ela escrever, se ela está lá na garatucha e não consegue fazer um movimento de pinça, é porque ela tem problema de coordenação motora. Então, o que você vai trabalhar com a criança? Ela andar na linha reta, pular no colchão, fazer cambalhotas. Tudo isso trabalha a coordenação motora da criança. E isso que a professora está fazendo aí, ela está adaptando o material necessário que essa aluna precisa aprender. Então a professora está adaptando ela num material que ela necessita estudar. Porque se ela tem que adquirir essa habilidade, a professora tem que adaptar, né, para ela estar trabalhando essa habilidade com a aluna. O professor do AE deve elaborar um plano de atendimento destinado aos seus alunos.
Esse plano de atendimento é um plano que é um plano individual. Ele vai estudar esse aluno, ele vai ter que fazer uma entrevista com o pai desse aluno para saber o que o aluno gosta, o que o aluno consegue fazer, que habilidade que ele tem, se é artística, né? Então, cada aluno tem a sua habilidade. Você tem que estudar, saber o que ele gosta de fazer. Ah, ele gosta de futebol. Então, nós podemos fazer um material adaptativo através de alguma coisa que ele gosta, que pode ser o futebol, e dali ele vai conseguir interessar nos estudos para estar aprimorando aquela habilidade dele. Então, tudo é estudado com esse aluno. Você tem que saber lá, através do laudo do médico, o que ele tem, para estar adaptando esse material para esse aluno. E esse plano também orienta o professor do ensino regular sobre as necessidades e recursos de baixa e alta tecnologia que deverão ser utilizados pelos alunos. Pode passar. Bom, aqui fala, ó, o que é PEI? Que é o planejamento de ensino individualizado, que eu falei lá para vocês. Trata-se de um currículo adaptado a ser produzido pelo professor e equipe pedagógica da escola. Porque o professor da sala multifuncional, ele não trabalha sozinho. Então, todos têm que estar envolvidos nesse processo, né? Do planejar, traçar metas que serão fundamentais no processo de desenvolvimento deste aluno. Infelizmente, vemos que poucas escolas têm interessado em confeccionar esse planejamento individualizado, deixando de lado um rico instrumento composto por metodologia, materiais e por materiais adaptados. Bom, tem escolas que eu já trabalhei como coordenadora, chega lá e peço, cadê o plano individualizado do aluno? Porque tem que estar na pasta do aluno dentro da secretaria, para saber o que foi trabalhado no passado, qual que é a prioridade que ele tem, qual a deficiência que ele tem, o planejamento que foi colocado junto com a família e estudado para saber e trabalhar qual é o material adaptativo desse aluno. Aí chega lá, não tem, porque a escola não faz esse trabalho e é necessário. Por quê? Porque está lá em lei. Então, para que serve o professor da multifuncional? Para ele ficar lá e fazer joguinhos e brincar com o aluno? Não. Tem que ter todo esse trabalho em equipe. E não é só o professor, igual eu disse, é a escola toda. Tem que estar engajado neste processo e fazer esse plano individualizado para saber por onde começar e como você vai adaptar esse material para este aluno. Pode passar, por favor. Quem é o aluno? Você tem que pensar quem é o aluno. Disso, quais as principais habilidades manifestadas por ele? Qual que é a habilidade? Ele é bom em desenho? Ele é bom em tecnologia? Porque tem aluno aí com deficiência intelectual que você dá um celular para ele, ele sabe mexer tudo em celular, mas se pedir para ele escrever, ele não sabe. Então, você tem que, a partir do conhecimento prévio que ele tem, para estar ensinando ele. Se ele é bom em celular, então vamos lá baixar um joguinho de alfabetização no celular, que é muito mais fácil para ele estar aprendendo e interagindo, né? Quais são as barreiras existentes para a participação do aluno e de seu aprendizado nas atividades escolares, que poderão ser eliminadas com a utilização de recursos acessíveis, que isso aí é a tecnologia. Hoje tudo é tecnologia. Igual um aluno cadeirante. Se você trabalhar com um aluno cadeirante, como que você vai trabalhar com ele se ele não mexe com nada? Como que você vai alfabetizar ele? Através de recursos tecnológicos. Não só recursos tecnológicos, mas também através de pranchas, de cadernos sensoriais. Se você vai trabalhar cores com esse aluno, você vai falar lá para o aluno, faz um dado de cores e joga o dado. Caiu lá na cor azul. Você vai perguntar para esse aluno cadeirante, a cor é azul ou é amarelo? Se é azul, você olha para cima. Se é amarelo, você olha para baixo. Se ele olhar para cima, é porque você está comunicando com o aluno. Você sabe que ele está aprendendo. Então, é dessa forma que a gente ajuda e ensina um cadeirante. Todos conseguem saber ler. Não precisa da escrita.
Ele não precisa escrever, mas através de uma prancha de comunicação você consegue ensinar um aluno cadeirante a ler, certo? Então, quais são as necessidades relacionadas a recursos pedagógicos ou de acessibilidade apontada pelos professores para atingir os objetivos propostos para cada aluno? Isso aqui é muito importante, que é a interação do professor da sala multifuncional com o professor regente de sala. Sempre tem que ter um diálogo, uma comunicação, porque o professor de sala da multi sempre tem que estar dialogando e mostrando para aquele professor da sala regente qual é o material adaptativo que ele tem que utilizar com aquela especificidade, né? Os materiais pedagógicos, se são adequados para o uso deste aluno, o lápis e caneta adequada a condições do aluno, o alfabeto móvel, pranchas com letras e pranchas de computador, teclado, mouse, etc. Tudo isso tem que ser observado. Por quê que eu falo aqui de lápis, de caneta? Porque tem aluno que não tem a coordenação motora boa, um aluno lá que está com 18 anos e tem deficiência intelectual. O que você vai fazer? Engrossar aquela caneta para ele conseguir manusear. E com aquilo é muito mais fácil para ele estar aprendendo. Então, por isso que nós temos sempre que observar esses materiais e adequar para cada especificidade. Passa o próximo, por favor. O aluno que tem deficiência intelectual. O cognitivo costuma apresentar dificuldades para resolver problemas, compreende ideias abstratas, como as metáforas, as noções de tempo, os valores monetários, estabelece relações sociais, compreender e obedecer regras é muito difícil, que eles não conseguem, e isso a gente tem que estar ensinando para eles em sala de aula. Realizar atividades cotidianas, como por exemplo as ações de autocuidado, né? Aqui onde eu falo sobre valores monetários. Para nós colocarmos ele para socializar aí no mundo, vai no mercado comprar ali uma banana e ele não sabe trabalhar. Você vai trabalhar com esse aluno que é no papel, na oralidade, ele não vai aprender. Como que você vai trabalhar com ele? No concreto. Você vai lá montar um mercadinho, vai ter o dinheirinho que é o valor monetário que você vai... Então, deficiência intelectual ou cognitiva costuma apresentar dificuldades para resolver problemas, compreender ideias abstratas como as metáforas, noções de tempo, os valores monetários, estabelecer relações sociais, compreender e obedecer regras e realizar atividades cotidianas, como por exemplo as ações de autocuidado. Aqui quando eu falo sobre valores monetários, os alunos com deficiência intelectual, eles têm muita dificuldade com isso. E como que você vai fazer com que ele aprenda isso? É através de aula expositiva? Não. É através de papel e caneta? Não. Você tem que trabalhar esse aluno no concreto para ele aprender. Por quê? Se você montar lá um mercadinho e colocar lá vários dinheirinhos para ele estar trabalhando com ele, você tem um mercado lá de rótulos, todos com qualquer rótulo que tiver em um supermercado. Você vai lá dar 50 reais para ele em dinheiro e fala para ele, vai lá no mercado e vê o que dá para comprar com esse dinheiro. Lá vai ter o preço de tudo. Então aí você já está trabalhando com ele no concreto, ele vai lá, compra, vai receber troco ou não. Então isso que é o trabalho no concreto. E esses alunos só conseguem aprender desta forma. Passa para mim, por favor. Deficiência física. Falei um pouco do cadeirante lá em cima, né? Que caracteriza-se pelos impedimentos de movimentos, na coordenação de membros e de cabeça, em que a pessoa necessita de adaptações que garanta a acessibilidade, certo? Para você trabalhar com um aluno cadeirante, vou até mostrar para vocês. Eu trabalhei num projeto com um cadeirante, que é um projeto do Nemo. E para você falar sobre a história do Nemo, tem que ser um visual com esses alunos.
Porque daqui para baixo ele não mexe nada. Tem alguns até que mexe a cabeça, mexe o braço, mas dependendo do grau físico dele, você tem que estar trabalhando muito com ele no visual, né? Ó, você vai contar a história, vai estar passando e tem que estar tudo muito colorido porque eles gostam. Isso aqui é uma felicidade para eles. Tá vendo que é tudo colorido? Através desse projeto que eu fiz da história, começa a história, aí tem todos os materiais adaptativos feitos com esses alunos. Isso aqui se chama livro sensorial. Como que ele vai entender esse livro sensorial? Você já vai estar trabalhando quantidade, porque ele está visualizando. Você vai trabalhar aqui, ó, a geometria com ele. Além da geometria, você vai trabalhar o que é grande, o que é pequeno. Ó, embaixo e em cima, o Nemo, se é a história do Nemo, nós estamos com o Nemo aqui. O Nemo está embaixo ou em cima do triângulo? Você já está trabalhando baixo, em cima e triângulo. O quadrado da mesma forma. E para que serve? Na história lá, o tubarão não é grosseiro? Se você pegar a mão dele, por isso que é um livro sensorial, e passar em cima aqui, ele vai ver que esse tubarão é grosseiro, então, porque ele é mau, porque aqui é uma lixa. Ele passando a mão é grosso, né? O Nemo ele é bonzinho, é fofinho. Ele passando a mão, ele vai ver que o Nemo ele é fofinho. Por quê? Isso aqui é algodão. Então aqui já está trabalhando a espessura com o aluno. Isso aqui é um livro sensorial. Fora isso, você pode trabalhar igual eu falei, fazer as cores dos dados, né? Jogando o dado para ele observar, caiu na cor amarela, sim ou não? Eu tinha um aluno, Davi, que falava assim, é amarelo, Davi, se é, olha pra cima. Mas ele olhava pra cima que até entortava o olho. Eles não aprendem? Aprendem, eles não falam, mas eles conseguem comunicar com a gente. Então, através da afetividade, nós professores temos que saber qual que é a comunicação que nós vamos encontrar com esse aluno, para estar ensinando eles. Pode passar para mim, por favor? Transtorno globais do desenvolvimento. São aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restritos, estereotipados e repetitivos. E o que caracteriza aluno com autismo ou psicose infantil? Repetitivo. Dependendo do grau de autismo, tem autismo que ele tem essa repetição, né? Ou com o corpo, ou com a mão. Então, eles não param, né? E nem sempre o aluno com alta habilidade de superdotação se destaca academicamente, né? Eles podem ter um comportamento agitado e nem sempre obtêm boas notas na escola. O superdotado faz parte do público-alvo da educação especial e também necessita de estratégia pedagógica. Essa estratégia pedagógica é o que nós vemos falando, né, anteriormente, que você tem que estudar também, ver qual é a habilidade necessária que ele tem, ver o conhecimento de mundo, qual é o conhecimento prévio que esse aluno tem, para daí partir com a educação para ele ter um melhor aprendizado. Pode passar aí, por favor. Bom, olha aqui, nós falamos um pouco sobre a tecnologia assistiva lá com a cadeirante, porque ele aprende tudo no visual, né? Então, a tecnologia possibilita o trabalho com os conteúdos escolares de forma atrativa e lúdica. Então, para você trabalhar lá com o aluno da educação especial cadeirante, hoje nós vamos trabalhar com ele sobre a higiene. Você pode estar fazendo os materiais adaptativos para ele estar pegando, para estar sentindo. E você pode passar um vídeo para eles também no computador ou na televisão para eles estar visualizando, para eles aprenderem. Por quê? Eles podem não falar, eles podem não mexer, mas o cognitivo deles são preservadíssimos. Então eles aprendem tudo através do visual. Ok? Então, muitas vezes são privados de situações cotidianas que vivenciam necessidades para conhecimento deste aluno, né, de mundo. E esse é um fator que lhes dificulta ainda mais a aprendizagem. Então, nós não temos que dificultar nada para este aluno. Nós que temos que interagir com ele,
nós que temos que ver qual é a capacidade que ele tem para daí fazer com que a aprendizagem dele enriqueça cada vez mais, ok? Passa para mim, por favor. Aqui, ó, aqui tá falando sobre a higiene, não sei nem se vocês vão estar enxergando aí, mas aqui eles estão estudando sobre a higiene, promover o desenvolvimento da percepção visual, fazendo com que a visão seja instrumento de enriquecimento de experiências sensoriais em todos os campos, estimulação e fixação do olhar em diversos sentidos. Então aqui nós já podemos trabalhar uma história, através da história coloca o vídeo, aí tem os dados, tem os livros sensoriais, materiais pedagógicos adaptativos para fazer o ensinamento com essas crianças. Passando. Material produzido adaptado. Aqui nós estamos trabalhando a coordenação motora, favorecendo o aluno o desenvolvimento motor, bom equilíbrio do corpo. Porque este aluno cadeirante, ele já consegue pegar uma bola. Mas se ele é cadeirante e fica ali parado e você não estimula esta coordenação motora dele, ele vai atrofiando cada vez mais. Então nós temos que estimular a coordenação motora dele, até ele conseguir pegar num lápis. Aqui está trabalhando aqui o boca do palhaço, ele está tentando jogar a bola dentro da boca do palhaço. Então só dele estar fazendo essa movimentação já está trabalhando a coordenação motora dele. Ele pode até não chegar a pegar um lápis, mas ele pode até pegar numa colher para conseguir se alimentar, ok? Passou para mim, por favor. Aqui é um dos materiais adaptativos que nós fazemos com os alunos, principalmente os alunos que são deficiência intelectual, síndrome de Down, autista. Trabalhamos dessa forma, o quê? Essa forma é no concreto, igual eu falei. Esses alunos, a gente não trabalha com eles com caneta, escrita, caderno, é no concreto. Como que nós vamos alfabetizar esses alunos? Isso aqui é uma prancha de comunicação que ele tem um velcro que você tira. Então ele pode estar pregando, ele vai lá ver o avião, vai estar estudando lá, o som de como que começa a letra desse avião, ela com a letra A. Vai estar lá embaralhado todas as letras A, B e C. Ele vai estar verificando qual é a letra e vai colocando em cima do velcro e pregando. Então, isso é uma forma para ele estar tendo essa aprendizagem com os números da mesma forma. Passa para mim, por favor. São todos os materiais adaptativos que nós, professor, já fizemos o estudo de caso dele e sabe que dessa forma ele consegue aprender. Se ele não aprender dessa forma, aí nós temos que adaptar outra forma, igual dos cadeirantes, que pode ser no visual, através da tecnologia e outros. Passando, por favor. Estratégia que possa favorecer o conhecimento, a compreensão, a reflexão, a inclusão e a cidadania dentro da sala de aula. Esta aluna aqui é uma autista, ela nunca tinha olhado no espelho. Ela nem se reconhece como eu no mundo. Então, qual que é o trabalho que nós estamos fazendo aqui? O reconhecimento do eu próprio. Quem sou eu? Ela se olha no espelho e vai se identificar a mão, a orelha, o nariz, vai trabalhar o corpo todo e mostrar para ela quem é ela. Aqui está trabalhando a identidade. É dessa forma que nós trabalhamos a identidade com o autista. Passa para mim, por favor. Aqui, pasta sensorial. Aqui nós estamos trabalhando de várias as formas. Uma delas é sobre os números. Aquele aluno é o Davi, que eu sempre falo dele, o de camiseta vermelha. Ele é super inteligente. Ali eu estava contando uma historinha para ele do patinho. Então, através da música, que é a ludicidade, você vai estar trabalhando lá. Um patinho, dois patinhos, e contando a historinha e mostrando o número, ele vai conseguir socializar. E não só através do sensorial, mas você pode mostrar através de objetos. Esse aqui é esse aqui é dois carrinhos, 3 carrinhos. Mostra o número e vai mostrando os objetos para eles aprenderem melhor, ok? Passa para mim, por favor. Materiais adaptativos. Objetivo e percepção, que é a multiplicação e a soma sucessiva de fatores iguais
e faz com que ela veja quantas vezes o numeral foi repetido na prática. Então aqui nós também estamos trabalhando no concreto, não é no caderno. Como que nós vamos ensinar a multiplicação para este aluno? Ó, você pode colocar todos os números, né? 4 mais 4 mais 4, e você vai colocar lá, através do material dourado, quantos 4 são, vai somar, explicar para ele lá que 3 vezes a soma desse 4, o resultado que vai dar. Então, dessa forma, ele consegue interagir e aprender melhor. Então, essa daqui é uma prancha de comunicação, né? Essa prancha de comunicação faz com que o aluno, ele fala o que ele quer. Se a escola lá está na hora do lanche, ele vai mostrar lá na prancha de comunicação, eu quero, que está lá a mãozinha escrita eu quero. Então, se está na hora de estudar o livro, eu vou mostrar para ele que lá agora é hora de estudar o livro. Então, assim, é uma forma de comunicação com o aluno. Podemos fazer uma prancha de comunicação sobre o alfabeto, sobre as vogais, as consoantes, para ele estar sendo alfabetizado. Então, dessa forma que funciona a prancha de comunicação. Passa o slide para mim, por favor. Então, uma questão muito importante que deve se lembrar é que nem sempre a falta de recurso de estabilidade de uma escola financeira, ele prejudica a aprendizagem de um aluno. Por que que ele não vai prejudicar? Porque nós podemos fazer materiais adaptativos para esses alunos através de sucatas, de materiais recicláveis. Tudo dessa forma tem como fazer, né? Então a estratégia utilizada faz muita diferença significativa na aprendizagem da criança, que às vezes pouco percebida em curto prazo, mas certamente fundamental em longo da sua vida, né? Quanto mais estímulo recebe o meio, maior desenvolvimento há essa criança. Ele pode, assim, falo de curto prazo ou de longo prazo. Tem criança que para aprender um alfabeto ou as sílabas, juntar as palavras, é de longo prazo, porque você vai estar trabalhando com ele aquele dia, todo dia, né, da mesma forma, porque o cognitivo dele não é tanto preservado, e por ele ter uma deficiência lá intelectual, então a aprendizagem dele é mais longa. Ele aprende, mas nós corriqueiramente temos que estar torno a essas atividades para ele todos os dias, para ele aprenderem. É isso aí, pessoal. A próxima aula nós vamos estar trabalhando outro tema, ok?